Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do nosso site. Meu nome é Rafael Silva e eu vou iniciar nessa primeira aula o nosso curso de PostgreSQL. Bom, basicamente, pessoal, antes de eu apresentar o objetivo e o conteúdo do curso, você provavelmente já ouviu falar em PostgreSQL ou talvez esteja curioso, esteja fazendo essa primeira aula. Ao longo do curso, você vai entender exatamente do que se trata esse banco de dados. Eu costumo sempre dizer que o PostgreSQL é talvez, sem dúvida, o melhor banco de dados open source que a gente possui no mercado, né? É, sem dúvida, o melhor banco de dados gratuito. É evidente que isso é uma opinião muito particular. Ao mesmo tempo, opiniões também de vários outros profissionais do mercado. Você vai encontrar várias informações na internet e também é claro que vai ser sempre opiniões diferentes sobre isso. Mas, independente disso, é sem dúvida um excelente banco de dados. É bem possível também dizer que dezenas, centenas de empresas já migraram, por exemplo, do banco de dados Oracle, que talvez você já ouviu falar, que é um excelente banco de dados também, só que é um banco de dados que possui versões pagas, né? Existem versões gratuitas, mas com algumas limitações, mas muitas empresas já migraram, por exemplo, do banco Oracle para o PostgreSQL. A ideia não é comparar se o Oracle é melhor ou se o Postgre é melhor e o pessoal desistiu do Oracle e foi para o Postgre. Não, a diferença é que os dois bancos de dados são excelentes. E se as empresas fizeram a migração, é porque conseguiram manter a mesma qualidade dos dados e principalmente economizaram, né, no custo, porque sem dúvida alguma existe um grande custo para se manter um banco de dados pago como o Oracle, certo? O objetivo do curso, pessoal, não é fazer comparações com outros bancos de dados, como o SQL Server, MySQL, o Oracle ou qualquer outro banco de dados de renome no mercado. Longe disso, o objetivo é um curso que vai ensinar você a entender os princípios básicos do PostgreSQL. Tá? Você pode trabalhar com PostgreSQL com qualquer linguagem de programação, desde Java, .NET, PHP, enfim, Ruby, qualquer linguagem que suporte bancos de dados. Evidentemente, o Postgre é um SGDB. Se você está iniciando agora esse curso, é importante que você já tenha uma noção de bancos de dados, certo? Este é o primeiro curso de alguns cursos que a gente vai ter, que você já possui do PostgreSQL, então você pode depois continuar os demais cursos. Então esse é um curso básico que vai dar a você os atributos necessários para iniciar no mesmo, ok? Bom, vamos lá. Qual é o objetivo do curso, pessoal? O objetivo do curso é, evidentemente, conhecer o PostgreSQL. A gente vai conhecer algumas ferramentas para o gerenciamento do banco de dados, que é criar tabelas, né? Gerenciar as tabelas, visualizar registro, apagar os registros, aquela coisa inicial que a gente precisa conhecer dos bancos de dados. Uma coisa muito importante que eu sempre gosto de explanar nos cursos básicos de bancos de dados são os tipos de dados, ou seja, os data types. Se você já fez aí, por exemplo, o curso de MySQL no nosso portal, você com certeza já sabe o que é data type. Cada banco de dados tem os seus data types diferentes, alguns até possuem nomes similares, mas sempre tem alguma característica ou outra diferenciada. Tá? Então eu vou mostrar a criação de tabelas, eu vou mostrar os comandos SQL básicos como insert, delete, update, né? Select. Você com certeza já deve conhecer esses comandos, mas eu vou estar explanando esses comandos dentro do PostgreSQL. Esse é um curso básico, mas ao mesmo tempo eu vou mostrar duas coisas bem interessantes, que são o uso de domains e funções de agregação, que é muito importante em qualquer banco de dados. Você com certeza já deve ter ouvido falar em funções de agregação, se viu também o curso de MySQL, né? Então esse é um curso básico. Nos demais cursos você vai poder entender o que são storage procedures no PostgreSQL, como e triggers, entre outras coisas. Então é muito importante que você primeiro faça esse curso. Nessa videoaula, pessoal, além de eu apresentar o PostgreSQL, como eu já estou mostrando, eu vou mostrar a instalação e configuração dele, que é bastante simples. Tá?
Antes, uma coisa muito importante é que para você entender esse curso, você tem que possuir conhecimento básico de SQL. Você tem que saber o que é um insert, um delete, um update, um select, um create table. Eu não vou estar mostrando esses comandos novamente, tá? Se você ainda não trabalhou com comandos SQL, eu sugiro que você faça primeiro o curso de MySQL. Mesmo que você não tenha não queira aprender MySQL, não tenha um objetivo com ele, não precise dele agora, né? Mesmo que seu objetivo seja PostgreSQL por algum motivo, por causa de algum projeto que você está iniciando, ou porque você está vendo na faculdade, enfim, faça de qualquer forma o curso de MySQL, porque lá é explanado os princípios básicos de comandos SQL, os princípios básicos de um sistema de gerenciamento de bancos de dados. Então, você tem que ter esse conhecimento antes de fazer esse curso. Apesar desse curso ser um curso básico, você precisa desses fundamentos, que são os fundamentos de comandos SQL, que é muito importante. Ok, pessoal? Bom, ao longo do curso, a gente vai conhecendo os recursos do PostgreSQL. Basicamente, como eu disse, ele é um banco open source, então ele é mantido por uma grande comunidade. Ele é diferente do MySQL, o MySQL não é open source. Então, até no momento que eu estou gravando essa videoaula, isso pode mudar. O MySQL ele é apenas free, né? Mas ele não é um banco de dados open source. Então, tem uma grande diferença. Inclusive, quem atualmente, isso pode mudar também, evidentemente, cuida do MySQL é a própria Oracle, né? Que, inclusive, tem o banco de dados Oracle, como eu citei anteriormente. Então, o MySQL não é free, por isso que eu estou citando que o PostgreSQL é open source. Tá? Também não iremos fazer comparação entre Postgre e MySQL, que são, em termos de utilização, os dois bancos, vamos dizer assim, gratuitos, apesar do MySQL ter algumas restrições comerciais, né? São os dois bancos mais utilizados, né? Gratuitos, vamos dizer assim. Inclusive, do outro lado, temos o Oracle e o SQL Server, que são os dois bancos pagos mais utilizados. Então, banco de dados é o que você mais tem no mercado e você vai poder conhecer cada banco e você mesmo vai descobrir o que é melhor, né? O que funciona melhor para o sistema que você está desenvolvendo, em termos de custo-benefício, em termos de performance, em termos de máquinas que você precisa ter, em termos de estrutura que você precisa ter. Então, como eu disse antes, eu não vou entrar no mérito e fazer comparações entre bancos de dados. Cada um tem a sua preferência, né? E você conhecendo e tendo conhecimentos em vários bancos de dados, você particularmente vai saber o que é melhor para cada negócio, para cada sistema. Ok, pessoal? Bom, então agora a gente vai fazer o download e instalação do banco de dados PostgreSQL. Bom, esse é o site www.postgresql.org. Um site bastante simples. Aqui você vai ter informações sobre o banco de dados, a documentação, que eu acho super importante. A gente pode clicar aqui em Documentation, que você possa vir, estar analisando. A gente tem aqui a versão 9.3, que é a versão atual no momento que você está vendo esse curso. Se você estiver vendo esse curso depois, não tem problema em você baixar uma versão superior, né? Dificilmente as coisas vão ficar obsoletas e como eles geralmente fazem muitas atualizações, é muito provável que daqui a pouco tenha as mais versões aqui, tá? Mas não tem problema, você pode normalmente estar utilizando a última versão, desde que não seja a versão beta. Então, como a gente tem a versão 9.4 e ela é beta, o ideal é baixar a versão 9.3. Aqui, como eu cliquei em Documentation, eu vou clicar em 9.3. Eu posso escolher aqui a documentação com ou sem comentários, né? Então, geralmente tem a documentação e alguns comentários sobre o mesmo. Então, você tem aqui toda a explanação do banco de dados, como é que funciona a sintaxe SQL, né? Os operadores, as colunas, os campos, as funções, certo? Os tipos de dados que você tem, né? Como é que é para gerenciar o banco de dados, enfim, toda aquela coisa que eu sempre mostro nos cursos, que você pode ler a documentação depois para aprender mais. Aqui, pessoal, no nosso caso, a gente vai clicar em Download, e aqui você vai encontrar para quase todos os sistemas operacionais. Você tem para Linux, você tem para Mac, você tem para Windows, né? Você tem para várias distribuições Linux. No caso aqui, eu vou escolher a versão para Windows. Você pode baixar também para Linux, tá?
Inclusive, é interessante a versão para Windows porque ele já vem integrado, além do PostgreSQL, que é o servidor, o banco de dados em si, você tem o PGAdmin 3, que é um software para você gerenciar o seu banco de dados. É um software com uma interface gráfica para você controlar as tabelas, verificar os bancos de dados, criar bancos de dados, criar tabelas, enfim, para você administrar o banco de dados. É uma ferramenta simples, né, e gratuita, ela já vem inclusa dentro do PostgreSQL. Então você pode fazer aqui o download do instalador. Então você clica aqui em download, ele vai para uma outra página, e aí sim você pode pegar a última versão aqui e escolher o Windows, ou Mac, ou Linux. Então, se você tem, por exemplo, um Windows com 32 bits, você escolhe a versão aqui, 64 bits, você escolhe a versão aqui. A mesma forma serve para o Linux, ok? Ou aqui você tem direto o instalador para Mac. Certo, pessoal? Então, você vai escolher alguma das versões e vai fazer o download do arquivo, certo? Bom, fez o download do arquivo, eu coloquei ele aqui em uma pasta. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo e vou iniciar a instalação. Aquela coisa básica de Next, Next, Finish que o Windows oferece. Se você já trabalha com Linux, já provavelmente tem conhecimento de como instalar. Se você trabalha com Mac, é ainda muito mais simples de fazer a instalação do que propriamente no Windows, ok? Bom, então, ele está iniciando o instalador, está extraindo o pacote. Ok? Então, está aqui. Seja bem-vindo ao instalador do PostgreSQL. Eu vou dar um Next. O diretório onde você deseja fazer a instalação. Vejam que aqui em Back, pessoal, eu avancei. É o diretório onde ele vai instalar o servidor, os arquivos do PostgreSQL. E quando você dá um Next, ele vai dizer aonde que ele vai instalar os bancos de dados, né, que você criar, que fica no mesmo diretório que você instalou o servidor, só que tem mais uma pasta, que é o /data. Se você viu o curso de MySQL, é muito similar, né? Aqui, pessoal, ele diz que você já possui um usuário padrão. Lembram que bancos de dados possuem usuário e senha. E o usuário padrão do PostgreSQL é Postgres. Então, você tem esse usuário padrão. E a senha a gente vai colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma senha que, evidentemente, por ser um curso, ser uma parte para ensinar, né, eu não vou colocar uma senha complicada. Mas é evidentemente que num sistema real, ou você vai instalar um servidor online, enfim, você tem que tomar esses cuidados de segurança. Vou avançar. Aqui é a porta em que ele vai instalar o servidor. Lembram que o banco de dados é um serviço e esse serviço ele tem que ter uma porta para ser utilizado, para ser acessado. Lembram que se você fez o curso de MySQL, lá também foi escolhida uma porta. Por isso que se você está tendo alguma dúvida nesse espaço de instalação, é importante que você faça o curso de MySQL para melhor entender. Então a porta padrão é 5432, Next. Aqui eu vou escolher o meu default, tá? Então, eu posso escolher aqui outro tipo de local. Isso é muito importante também, pessoal, para a questão de data, o formato da data do banco de dados, o formato monetário, né? No caso dos valores, que é em reais. Então, é muito importante você definir depois o locale dele, ok? Então, eu vou dar um Next. Depois a gente vai falar em cursos mais avançados sobre isso. Next. E aí, ele vai começar a instalação. E por fim, então, ele realizou a instalação. Aqui eu posso deixar marcada essa opção se eu quiser instalar ferramentas adicionais, drivers e aplicativos. Posso deixar marcado. Vou dar um Finish. Aí ele vai inicializar essa ferramenta, a Stack Builder. Essa ferramenta Stack Builder, eu posso escolher aqui a versão do PostgreSQL. É basicamente, pessoal, um complemento que vem. E aí ele vai listar alguns aplicativos se você quiser instalar, né? Tem ferramentas aqui como o Apache, o PHP PGAdmin para você administrar via web, algumas outras coisas que eu utilizo aqui. Você pode marcar outras versões se você quiser instalar do Postgre. Aqui você tem drivers do Postgre, por exemplo,
o PG JDBC para você usar com Java, o NPG SQL para você usar com .NET. Aqui você tem mais ferramentas para administrar o banco de dados, tá? Ferramentas para replicações, por exemplo, para replicar para outro banco e assim por diante, tá? A gente não vai utilizar nenhuma dessas ferramentas nesse curso, é somente um adicional que você possui. Eu, no caso aqui, como não vou utilizar, eu vou cancelar. Eu só deixei realmente marcado para mostrar para você a possibilidade do mesmo, ok? Bom, e com isso a gente finaliza a nossa primeira aula. Antes, como eu tinha dito no início da aula, conhecer algumas características básicas do PostgreSQL. Como eu também já disse, ele é um SGDB e ele é um banco de dados open source, certo? Aqui são algumas características bem interessantes. Ele possui consultas complexas, então você pode ter lá N tabelas complexas, com milhares de registros, né? Pode fazer consultas em centenas, dezenas, centenas de tabelas ao mesmo tempo. Enfim, você tem tudo aquilo que um SGDB mais bem posicionado no mercado possui. Então, você também, evidentemente, possui chave estrangeira, afinal, ele é um SGDB. Você tem a integridade transacional dos dados. Você pode estar usando triggers, que são gatilhos. Você pode estar trabalhando com as visões, que são as views, para você criar consultas e dar nomes a elas e depois apenas chamar o nome dessa view. Uma coisa que eu acho muito bacana no PostgreSQL talvez para mim, uma das grandes características é o uso de storage procedures, como qualquer outro SGDB possui. Só que o PostgreSQL, pessoal, você pode criar as suas storage procedures, que se você não sabe ainda, você vai aprender no curso posterior a esse, que é criar procedimentos armazenados, né? São consultas armazenadas utilizando algumas linguagens específicas, como a própria linguagem do PostgreSQL, que é a PGSQL, como você pode usar a APL Python, a APL Java, a APL Perl, a APL Ruby, entre outras diversas linguagens que você possui no PostgreSQL. Então, isso quando você for fazer um curso de Storage Procedure, aqui mesmo no nosso portal, você vai achar sensacional essa diversidade que o PostgreSQL oferece. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima videoaula.